Jogos da Velha. Isso de videogame não serve pra nada, ninguém liga pra isso. Uma moda passageira, um passatempo irrelevante. Coisa de criança desocupada, uma completa bobagem. Esse era o tipo de coisa que Tomohiro Nishikado ouvia quando decidiu remar contra a maré para promover a maior revolução dos jogos eletrônicos. O ano 1978. O jogo Space Invaders. Formado em eletrônica pela Universidade de Tóquio, Nishikado sabia que o mundo ainda tinha uma visão bem limitada sobre o real potencial dos videogames. Com menos de 10 anos de existência, eles eram considerados uma mera distração excêntrica. Faltava algo que atraísse a atenção do grande público. Sorte que Nishikado era tão ligado em programação quanto em cultura pop. Fã de ficção científica, não teve dúvidas quando ficou sabendo de um novo filme que estava prestes a estrear nos cinemas. Star Wars, de George Lucas. Foi a deixa perfeita. Um jogo que envolvesse alienígenas. Influenciado pelos romances de Herbert George Wells, usou o clássico livro A Guerra dos Mundos como base para sua criação. Desde o enredo até a elaboração do visual dos aliens, que eram descritos como lulas e caranguejos. Inclusive, o game era para se chamar Space Monsters. A ideia foi abandonada por acharem que Space Invaders seria mais sonoro. E fazia mais sentido, uma vez que o jogo consistia em uma invasão vinda do espaço em direção à Terra. Para impedir os alienígenas, o player controlava um canhão laser com movimentação horizontal e munição infinita. Mas nem isso facilitava, viu? Quanto mais você eliminava os invasores que vinham de cima para baixo, mais rápido eles ficavam, deixando a jogabilidade frenética. De quebra, a trilha sonora também acompanhava a tensão crescente. Mas a bem da verdade, Nishikado queria que os aliens marchassem rapidamente desde o início. No entanto, devido às limitações do hardware da época, isso só era possível com menos inimigos na tela. Portanto, quanto mais você os abatia, mais rápido eles se movimentavam. É o famoso deu errado, mas deu certo. Um fator de dificuldade gradual que, mesmo involuntário, fez toda a diferença no resultado final. Space Invaders era desafiador e revolucionário em vários quesitos. Como se não bastasse ser um dos precursores em jogos de tiro com gráfico bidimensional, foi o primeiro a não estabelecer um tempo pré-determinado. O jogador tinha 3 vidas e o tempo de jogatina dependia exclusivamente de sua habilidade. Também introduziu o High Score, que marcava a pontuação que era obtida ao atirar nos inimigos. Ao todo, a produção demorou 1 ano para ser concluída, e mesmo com tantos avanços, não teve vida fácil não. Lançado originalmente para arcade, chegou aos fliperamas de maneira tímida. A Taito, desenvolvedora do jogo, não tinha grana para investir em publicidade. O título só encontrou sucesso devido à divulgação boca a boca. Assim, de maneira espontânea, em cerca de 3 meses, já se formavam filas enormes para jogar a última novidade em games, que se tornou um fenômeno no Japão. Há inclusive relatos de que na época o game teria sido responsável pela súbita escassez de moedas de ienes em circulação. No caso, elas estavam dentro das máquinas de Space Invaders. Com isso, é lógico, o mercado americano cresceu o olho e coube a Midway a distribuição do game nas terras do tio Sam, que também não decepcionou. O porte para os consoles era um caminho inevitável, mas será? Até então, nenhum jogo de arcade havia sido adaptado para os videogames de mesa. Space Invaders também foi pioneiro nisso, e assim, ele pôde pela primeira vez entrar na casa das pessoas através do nosso saudoso Atari, que apesar de todas as limitações técnicas, apresentou uma versão que capturava bem a essência do jogo. O impacto foi gigantesco. Figuras como Shigeru Miyamoto, criador de Super Mario, e Hideo Kojima da série Metal Gear, dizem que começaram a se interessar por games a partir de Space Invaders. No decorrer dos anos, outras adaptações surgiram para várias plataformas, totalizando mais de uma centena delas e rendendo, é claro, rios de dinheiro. Influente, inovador,
lucrativo e, consequentemente, responsável por mudar a percepção do mundo com relação aos videogames. Acredite, se hoje nós estamos acostumados com as cifras milionárias da indústria dos jogos eletrônicos, isso se deve a uma invasão alienígena de 1978 chamada Space Invaders.